Olá, pessoal. Mais uma aula, desta vez sobre pressão de vapor de um líquido. Pressão de vapor de um líquido. Então, não é de sólido. Não existe pressão de vapor para os sólidos. A pressão de vapor é sempre de um líquido. Mas o que é a pressão de vapor? A pressão de vapor é o equilíbrio entre o número de moléculas que passa do estado líquido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado líquido. Então, dentro do copo eu tenho o líquido. Aqui fora do copo, no ar, eu tenho o mesmo líquido, só que no estado gasoso. Quando o número de moléculas que passa de líquido para gás e de gás para líquido iguala, nós temos a pressão de vapor, tá? Uma pergunta muito importante. Quando é que um líquido ferve? Então, moçada, um líquido ferve quando? Bom, o líquido, no caso aqui a água, está aqui dentro do copo. Por que a água fica parada ali dentro do copo? Por que ela não passa para o estado gasoso facilmente? O que está empurrando a água para o fundo do copo? O que está empurrando a água para o fundo do copo é, moçada, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica está empurrando essa água para o fundo do copo. Como que o líquido vai conseguir passar para o estado gasoso? Quando a pressão interna aqui do líquido pelo menos igualar a pressão atmosférica. Então, como que se chama a pressão interna do líquido? Se chama pressão de vapor. Então, como que fica a nossa respostinha? Quando é que um líquido ferve? Assim, moçada, quando a pressão de vapor do líquido for maior ou igual à pressão atmosférica. Então, a pressão do líquido só precisa igualar a pressão atmosférica. Vamos pensar. Ao nível do mar, a pressão é sempre 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Então, não importa o líquido, qualquer líquido, só vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor do líquido igualar a pressão atmosférica, que é o nível do mar, é de 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Tá certo? E aí, gurizada, isso nos remete para a pressão de vapor e a altitude. Nível do mar, a pressão de vapor tem que igualar a atmosférica, que é 1 atm ou 760 milímetros. Mas e no alto de uma montanha? Então, moçada, eu tenho aqui, ó, nível do mar, e eu começo a subir a montanha. À medida que eu subo a montanha, vai acontecendo o que, pessoal? A altitude vai aumentando. Quanto mais alto eu subo, menor a pressão atmosférica, que é o que a gente sente quando está numa estrada viajando e a gente muda rapidamente no carro de altitude, a gente sente uma pressão no ouvido. É a mudança da pressão atmosférica. Então, ó, quando eu subo a montanha, a altitude aumenta e a pressão atmosférica diminui. Lembra que o líquido, para entrar em ebulição, ele só precisa igualar a pressão atmosférica?
Se a pressão atmosférica agora não é mais 760, porque eu estou no alto da montanha, a pressão de vapor também não precisa mais ser 760. A pressão de vapor acaba o quê? Diminuindo. Se a pressão de vapor é menor, vai exigir menos calor para que esse líquido passe para o estado gasoso. Consequentemente, a temperatura de ebulição é menor. Então, recapitulando, no alto da montanha, a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor, a pressão do líquido para passar para o estado gasoso também é menor, exigindo menos calor, menor a temperatura de ebulição. Nível do mar, tá? A altitude é menor, nível do mar, a altitude é 0, tá? A pressão atmosférica é maior. No caso do nível do mar, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. O líquido que está ao nível do mar, ele precisa igualar a pressão atmosférica para entrar em ebulição. Então aqui no nível do mar é maior a pressão de vapor. Se a pressão de vapor é maior, vai exigir mais calor. Será necessário mais temperatura para passar de líquido para gás. Então, é maior a temperatura de ebulição ao nível do mar do que no alto da montanha. Eu vou preparar um arroz. Eu vou cozinhar um arroz, tá? Cozinhar um arroz em Florianópolis, nível da montanha, e vamos fazer um arroz lá no topo do Everest, que é o lugar de maior altitude do planeta Terra. Aonde esse arroz vai ficar pronto primeiro? Em Floripa ou gurizada no alto do Everest? Onde fica pronto primeiro? O arroz fica pronto primeiro em Florianópolis. Por que em Florianópolis? Porque em Florianópolis a água que está cozinhando esse arroz está fervendo a 100 graus Celsius. Então tu pensa comigo, arroz cozinhando a 100 graus Celsius, tá? E aqui no topo do Everest a água ferve a 70 graus Celsius. 70 no topo do Everest, o lugar de maior altitude do planeta. Então tu imagina um arroz cozinhando a 70 graus Celsius. A 70 graus Celsius leva mais tempo para amolecer os grãos e a gente poder cozinhar, porque a temperatura de ebulição aqui vai ser de 70 graus Celsius. Então, quanto menor a altitude, mais rápido a gente cozinha os alimentos, porque está cozinhando a uma temperatura mais elevada. E agora, aquelas questões que os vestibulares, a prova do Enem gosta tanto. Como funciona uma panela de pressão? Então vamos lembrar, a panela de pressão tem aquela borracha que veda a tampa da panela. O que aquela borracha faz? Evita com que os gases produzidos dentro da panela saiam para fora. O vapor da água dentro da panela saia para fora. Então, aquele vapor produzido dentro da panela fica preso dentro da panela, aumentando a pressão interna dentro da panela. É isso que aquela borracha faz. Veda a panela, não deixando os vapores sair, aumentando a pressão interna. O líquido que está dentro da panela, quando é que ele vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor do líquido igualar a pressão da panela. Porque a panela ali está funcionando como se fosse a pressão atmosférica. Então o líquido que está dentro da panela entra em ebulição quando a sua pressão de vapor igualar a da panela. Então, a pressão interna da panela é maior. Então a pressão de vapor vai ser maior. Se a pressão de vapor é maior, vai exigir mais calor. Então, ó, a temperatura de ebulição é o que, gurizada, é maior. Por isso que as panelas de pressão cozinham mais rapidamente.
Porque enquanto, moçada, uma panela comum cozinha os alimentos a 100 graus ao nível do mar, uma panela de pressão cozinha os alimentos a 120. Como os alimentos são cozidos a uma temperatura mais elevada, é cozido mais rapidamente. E aí, gurizada medonha, entra uma coisa extremamente importante. A regra de Van Toff. A regra de Van Toff, gurizada, diz o seguinte, que sempre que, moçada, a gente aumenta 10 graus Celsius, o que acontece com a velocidade? A velocidade dobra. Então, ó, toda vez que a temperatura aumenta 10 graus Celsius, a velocidade dobra. Como que fica a nossa tabelinha aqui? Olha bem, a panela comum cozinha os alimentos a 100 graus. Digamos que seja uma velocidade V, num tempo de cozimento T. Se a panela de pressão cozinha a 120, qual a velocidade com que esse alimento está sendo cozido? Quanto tempo leva para cozinhar? Regra de Van Toff. Toda vez que aumenta 10 graus, a velocidade dobra. Então, lá na prova, né, pessoal, tu vai fazer de 10 em 10. Ó, quando a temperatura aqui, ó, for de 110 graus Celsius, aumentou 10 graus, a velocidade dobrou. Se a velocidade dobrou, o que aconteceu com o tempo? Ficou pela metade. É ou não é? É. Dobra a velocidade, o tempo fica pela metade. Agora, ó, aumentou mais 10 graus. O que vai acontecer com a velocidade? Ela dobra de novo, ó. Fica gurizada 4 vezes. E o tempo aqui vai ficar o que, moçada? 1/4. Lá na cozinha tem o fogão, não tem? Muitos de vocês só conhecem a geladeira da cozinha, né? Conhece que é uma beleza aquela parte da cozinha que tem a geladeira. Mas tem uma partezinha da cozinha que tem o tal do fogão, pessoal. Tá? Então veja comigo aqui o seguinte, ó. Um feijão novo, ele cozinha em 2 horas numa panela comum. O mesmo feijão na panela de pressão cozinha em quanto tempo? Olha aqui, ó. 20 graus. A velocidade 4 vezes. O tempo 1/4. Então, se na panela comum leva 2 horas, na panela de pressão vai cozinhar em meia hora. Diagrama de fases, pessoal. Ele envolve a pressão e a temperatura. E aqui nós temos os 3 estados físicos da matéria. Sempre que eu olho para o diagrama de fases, o que eu enxergo? Eu enxergo sempre uma taça. Sempre uma taça. Se eu enxergo uma taça, o que eu coloco dentro da taça? Eu sempre coloco o líquido. Então, moçada, ó, toda essa região do gráfico é o estado líquido, tá? Para cá, ó, aumenta a temperatura. E a gente sabe que quanto maior a temperatura, é mais fácil de ter qual estado físico? O estado gasoso. Então, ó, toda essa região do gráfico é o estado gasoso. E aonde ficou o estado sólido? Aqui, ó. Aqui ficou sendo o estado sólido. Daí, nos exercícios, né, pessoal, pode perguntar para nós, em determinada pressão e temperatura, qual é o estado físico? Daí a gente cruza essas duas informações, pressão e temperatura, tá? Então, ó, digamos que seja esta pressão aqui e essa temperatura. Então, ó, cruzei as informações, deu aqui, ó, sólido. Agora, nesta temperatura, ó, e a mesma pressão, olha aqui, ó, olha onde é que deu, ó, líquido.
Digamos que a pressão seja essa temperatura. A mesma pressão, ó. Então, ó. Deu aqui, ó. Já é estado o que, pessoal? Gasoso. Tá? Se eles dão a pressão e a temperatura, a gente cruza a informação para ver se dá sólido, líquido ou gasoso. Bom, do diagrama de fases, a única parte que nos importa é esta aqui, pessoal. A única. Então, nos interessa a passagem de líquido para gás e de gás para líquido. Lembra o que é a pressão de vapor? Aquele equilíbrio entre as moléculas que passam de líquido para gás e as que voltam do estado gasoso para o estado líquido. Então, só essa parte do gráfico é que nos interessa. E ela está aqui representada, ó, tá? Só que em vez de ter uma única curva, eu coloquei 3 curvas. Então, eu tenho aqui, ó, a curva da água, do etanol e, moçada, do o que? Do éter. Vamos observar uma coisa. Nível do mar. Qual é a pressão em milímetros de mercúrio? Igual a 760 milímetros de mercúrio. Nível do mar. Então, eu tô vindo aqui, ó, cheguei no éter. Se eu cheguei no éter, o que está acontecendo? Do lado de dentro da curva, o éter é líquido e do lado direito da curva, ele é gás. Lembra daqui? Líquido, gás. Então, 760, o éter está passando, gurizada, de líquido para gás. Se ele está passando de líquido para gás, aqui embaixo o que nós temos? A temperatura de ebulição dele passando de líquido para gás, que no caso do éter é 34 graus Celsius. Então, ao nível do mar, quando dá 34 graus Celsius, o éter já passa de líquido para gás. Agora, pressão do nível do mar, 760, tá? Continuo aqui, cheguei, gurizada, no etanol. Então, ó, cheguei no etanol. Do lado esquerdo dessa curva, o que o etanol é? Líquido. E do lado direito, o que ele é? Gás. Líquido, gás. Se eu olhar aqui embaixo, ó, o que eu vou ter? A temperatura em que o etanol passa de líquido para gás. Isto é, moçada, 78 graus Celsius. Em 78 graus Celsius, ao nível do mar, o etanol passa de líquido para gás. Agora, nível do mar, ó, 760. Vim aqui, cheguei na água. Então, o que eu tenho? Do lado esquerdo dessa curva, a água se encontra no estado líquido. E no lado direito desta curva, a água está no estado gasoso. Se eu olhar aqui embaixo qual é a temperatura da água, é o único valor que a gente sabe, né? Aprende desde o ensino fundamental. A água, o nível do mar, entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? É o único valor que a gente realmente sabia desse gráfico aqui, tá? Então, moçada, a gente pode observar algumas coisas neste gráfico. Primeira coisa, pessoal, ó, sempre que eu aumento a temperatura, o que acontece com a pressão de vapor? Ó, temperatura e a pressão de vapor aqui. Vamos ver para o éter, a temperatura foi aumentando, a pressão de vapor foi aumentando. O etanol, a temperatura foi aumentando, ó, a pressão de vapor também. A água, eu aumentei a temperatura, o que aconteceu com a pressão de vapor? Foi aumentando também. Então, pessoal, primeira conclusão. Sempre que aumentar a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Tá certo? Agora, o
que a gente observou nesse gráfico aqui a 760? A 760 não estava tudo na mesma pressão? Sim, né? Ó, o éter, o etanol e a água. Tudo ao nível do mar. 760 milímetros de mercúrio. O que a gente observou? Que os líquidos têm diferente temperatura de ebulição, né? O éter era 34, o etanol era 78 e a água era o quê? 100. Então, qual é o líquido que tinha menor temperatura de ebulição? Era, moçada, o éter. Tá? O éter é que tinha a menor temperatura de ebulição. Depois veio quem com 78? O etanol. E qual tem maior temperatura de ebulição nesse meu exemplo? A água. Uma substância que apresenta menor temperatura de ebulição, a gente diz que ela é o quê? A mais volátil. Então, ó, o éter é a substância mais volátil. E a substância que tem a maior temperatura de ebulição, a gente diz que ela é o quê? A menos volátil. Tá certo? Agora, vamos olhar o mesmo gráfico a partir de um outro ponto, a partir da temperatura. Vamos escolher uma temperatura qualquer aqui no gráfico. Vamos escolher 34, porque já está aqui marcado 34 graus. Então, pessoal, 34 graus Celsius, tá? Eu vou ver aqui, cheguei na água, ó. O que eu tenho aqui, pessoal? A pressão de vapor da água, ó. A 34 graus, ó. Cheguei aqui, tenho etanol. Se eu olhar aqui, o que é que eu tenho? A pressão de vapor do etanol. C2H5OH, o etanol. E, moçada, subi. Cheguei no éter. O valor é 760. Então, isto aqui é a pressão de vapor do éter ali. Tá certo, pessoal? Do éter comum. 760. Tá? Então, qual é a conclusão? Quando eu tenho a mesma temperatura, cada líquido apresentou uma pressão de vapor diferente. Então, ó, na mesma temperatura, os líquidos têm diferente pressão de vapor. Vamos colocar em ordem a pressão de vapor na mesma temperatura, que no meu exemplo é 34 graus Celsius. Qual que tem a menor pressão de vapor? A água. Então, moçada, olha aqui, ó, a água, tá? Depois, qual é a maior pressão de vapor? É o do etanol. E entre os três, quem é que tem a maior pressão de vapor na mesma temperatura? O éter. O éter é quem tem a maior pressão de vapor. Vem cá, a gente não acabou de dizer que o éter é o mais volátil? Sim, então o éter é o mais volátil. Vamos pensar. O mais volátil é quem tem a menor temperatura de ebulição. Mas também, aí é que tá, que tem que lembrar, é aquele que possui a maior pressão de vapor. Então, pessoal, se liga nas questões. Presta atenção no que o Borizinho está te falando. O líquido mais volátil é aquele que tem menor temperatura de ebulição
e maior pressão de vapor. Lembra que a pressão de vapor é aquela pressão que o líquido tem que ter para igualar a atmosférica e passar de líquido para gás. Lembra do início da nossa aulinha? Tá? Então, isto aí. Então, a água é quem tem a menor pressão de vapor. Então, a água é a substância menos volátil. Sempre que tu vê esses gráficos aqui, pelo amor de Deus, lembre, a curva mais de cima é sempre o mais volátil. A curva mais para baixo é sempre a substância menos volátil. Sempre, moçada. Nunca muda. Sempre desse jeito. A curva mais para cima é a mais volátil, a curva mais para baixo é a menos volátil. Porque pela teoria, mais volátil é quem tem a menor temperatura de ebulição e a pressão de vapor. O assunto é pressão de vapor. De que depende a pressão de vapor? De duas coisinhas, né? A pressão de vapor, pessoal, tu pode ver o que foi mudando aqui. Que cada líquido tinha uma pressão de vapor. Então, líquidos diferentes têm pressão de vapor diferente. Substâncias diferentes têm pressão de vapor diferente. Então, primeiro, depende, gurizada, da natureza. Natureza de quem, moçada? Do líquido. Cada líquido vai ter uma pressão diferente, tá? Por causa da sua natureza. E qual é a outra coisa que a gente olhou aqui? A temperatura. A gente até escreveu aqui, ó. Sempre que aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor depende do tipo do líquido, a natureza do líquido, mas também depende da temperatura. Meus lindos, fiquem bem e a gente se encontra aí na próxima aula.